dia. O Evangelho do dia, o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 17, 28. Mateus, capítulo 20, versículo 17, 28. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhe disse: De fato vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àquele para os quais ele os preparou. Quando os outros discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm o poder sobre elas, e os grandes a oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, o Evangelho de hoje é um Evangelho muito forte, porque Jesus chama os seus à parte para dizer que eu estou indo para a cruz. Eu estou indo para ser entregue, para ser flagelado, julgado, ser morto. Mas vou ressuscitar ao terceiro dia. A confiança da ressurreição, na qual Jesus nos apresenta como fim único de cada um de nós. Diante desse relato, uma mãe apresenta os seus filhos pedindo, Já que Jesus vai morrer, vai ressuscitar e vai voltar para o Pai, ela pede então: olha, que meus filhos sentem lá na glória contigo, uma à direita e outra à sua esquerda. E Jesus vai dizer: olha, não me cabe, decidir quem senta à minha esquerda ou à minha direita. Isso é reservado ao Pai. Mas vocês vão beber o cálice que eu vou beber? Eles vão dizer: sim, vou beber. E na verdade eles vão entregar também a sua vida por causa do Evangelho, por causa do Senhor. Mas outro ponto importante que Jesus destaca é a questão do serviço. Como é difícil a gente perceber que estamos na igreja para servir, não para ser servido. Nós somos chamados a um serviço de uma entrega, de uma doação, E aí a gente começa a perceber que tem muitas pessoas na igreja que não estão para servir, mas estão para ser servido, E se tornam até donos da própria igreja, causando tantas complicações, tantas coisas ruins dentro da igreja: divisão, briga, contenda, ciúme, inveja. Como os discípulos também começaram a ter inveja daquele pedido daquela mãe para que os 2 filhos sentassem uma à direita e à esquerda do Senhor. A inveja, ela nos transforma, nos faz ser homens e mulheres, digamos assim, não à imagem e semelhança de Deus. Então o Senhor nos convida hoje a sermos o último e não o primeiro, para aquele que serve, não aquele que queira ser servido. Só assim nós vamos entender verdadeiramente a missão do cristão, que é simplesmente um serviço, doado ao próximo com amor, com carinho, para que aquela graça seja plena, derramada em nossos corações e em nossas vidas. Que nós possamos, então, viver a caridade e o amor através do serviço. É assim que Deus nos convida hoje, através desse Evangelho, na qual Ele nos propõe vivenciar
essa prática do serviço com amor e jamais querer ser o primeiro, mas querer ser o último, pois o último é que faz sempre a vontade de Deus. Assim seja. Amém.